Se a gente não se humilhar perante o Deus que está no céu, que é a nossa única saída de tudo isso que está acontecendo na face dessa terra. E o tempo vai passando e eu percebo que eu vou chorar. É tanta prova nesta vida, eu não consigo mais, meu Deus, te encontrar. E a luta e a dificuldade toma conta de mim. Meu Deus, o que faço? Eu não consigo viver assim. E na minha paciência um riso vem pra disfarçar uma tristeza na alma e uma vontade de chorar. E não vai mais chorar, dizendo que a dor não vai te deixar. Não, você não dirá que na tua vida Deus não está, não vai mais chorar. E prostrado de joelhos minhas lágrimas caíam no chão, pedindo para Deus a minha consolação. Pois o vento que passou deixou em mim marcas no coração. Te peço, Senhor, a minha libertação. E dentro desta casa Deus marcou um encontro com você. E através desta canção Ele quer te dizer: não vai mais chorar, dizendo que a dor não vai te deixar. É difícil, né, igreja? Na hora da dor, na hora da prova, na hora da angústia. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam: esse irmão não passa prova, esse irmão é rico, esse irmão não falta nada para ele. É o contrário, igreja. A gente já tem como uma companheira a nossa prova, a nossa luta. Vivemos numa favela no dique do Pompeba, na cidade náutica em São Vicente. E somos contentes, igreja, que somos fiéis no pouco. Não estou dizendo que eu sou santo não, viu, igreja? Tenho meus pecados, tenho os meus erros. Não adianta, irmão. Aquele que tiver sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra, disse o Senhor. E o próprio Davi também disse para o Senhor. Davi conversava com o Senhor, irmão. O Senhor gostava de Davi, porque em tudo que Davi ia fazer, Davi não consultava o homem, Davi não consultava a mulher, não. Lá no meio das ovelhas, quando as ovelhas descansavam nos pastos verdejantes, Davi conversava com o Senhor. E Davi tinha prazer de conversar com o Senhor. E teve uma parte que ele disse: Senhor, multiplicar os meus adversários, eles muitos se levantam contra mim. E muitos dizem, Senhor, que da minha alma não há salvação para ela em Deus. Senhor, no sepulcro, quem te louvará? Senhor, eu já estou cansado do meu gemido. Tu sabes, Senhor, que ao deitar toda noite molho o meu leito com as minhas lágrimas, e os meus olhos já estão consumidos, Senhor, por causa que são muitos os inimigos que se levantam contra mim, Senhor. Por onde eu passo, Senhor, eles estendem o beiço e ainda meneia a cabeça contra mim e diz: ele não confiou no Senhor? Então que o Senhor livre ele. Livre-o, pois nele tem prazer. E Davi foi cafunda, a igreja, para cima do gigante. Davi, quando olhou para trás, disse: meus irmãos devem estar comigo. Ele faz o Timanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Manatita, condoer de Jó, de tudo que Jó passou naquele tempo. Mesma coisa? Mesma coisa foi os irmãos de Davi. Os irmãos de Davi também ficaram atrás da trincheira. E Davi foi para cima do gigante sozinho.
E Jó, naquele tempo, ajudou tantas pessoas e não foi reconhecido, foi chamado de pecador. E Davi também. Os seus irmãos, quando viram ele, o mais velho já olhou logo para Davi. Ô Davi, bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que tu vieste ver a peleja. Ele olhou para o irmão dele e falou, agora tu apareceu. Agora tu aparece para me afrontar, porque eu estou perguntando da guerra sobre o gigante. Agora você aparece para me afrontar. Mesma coisa foi os amigos de Jó. Vieram para confrontar contra Jó. Comeram na mesa de Jó, beberam na mesa de Jó. Mas no dia em que Jó estava ali, passando o que estava passando, com um caquinho de telha se coçando, perdeu o filho, perdeu tudo, lá foram eles. Foram eles condoer de Jó. Não levaram o que comer, não levaram o que beber e não levaram o remédio. Mas levaram uma acusação. Jó, você deve ter pecado. E lá do outro lado, depois, Davi, a gente está indo e voltando, igreja, para você entender que as coisas acontecem simultaneamente na vida de muitas pessoas. E disse, Davi, tu veio aqui, foi ver a peleja, rapaz, eu conheço a maldade do teu coração. Chamou Davi de maldade, sendo que Davi só estava fazendo o que o pai mandou. Vai lá, Davi, leva comida para os teus irmãos, deixa as ovelhas aí, e leva esse queijo de leite e dá para o guarda liberar para você entrar. Dá um queijinho para ele que ele vai deixar você entrar. E quando viram que Davi estava querendo saber sobre a guerra, os seus irmãos se levantou contra ele. Eliabe, o primogênito, o segundo, o Abinadab, e o terceiro, Samã. Esses três se levantaram contra o seu próprio irmão Davi. Mas tinha uma promessa na cabeça do Davi, como tem uma promessa na minha cabeça, eu creio, na cabeça de todos aqueles que buscam o Senhor, que não persegue ninguém, que não julga ninguém. A gente está aqui para fazer a vontade de Deus, que não corre com a mentira. Aquele que corre com a mentira, meu irmão, ele é filho do adversário, porque ele é o pai da mentira. Então a gente corre com a verdade, a gente não tem medo de falar aquilo que sai da nossa boca, sem script, sem ler, e a gente vai falando. Então, é hoje o acontecimento que Davi disse, Senhor, no sepulcro, quem vai te louvar, Senhor? Vai deixar eles me matar? E Davi sabia conversar com o Senhor, viu, igreja? É que tem muita gente que prostra o joelho para cobrar Deus do que Deus não deve para a gente. O Senhor disse, a minha graça te basta, e acabou. Acabou, igreja. As demais coisas, esforça-te e tem bom ânimo que eu te ajudo, disse o Senhor. Não é para dormir até meio-dia, não é para ficar olhando a vida dos outros. Quem olha para a vida dos outros, nunca adianta a tua vida, só vai atrasar. Porque enquanto você está tomando conta da vida dos outros, que não tem nada a ver com a tua família, você pode saber que você está atrasando a tua vida, meu irmão. E cada vez que você persegue alguém, você pode saber que você está trazendo coisas ruins para dentro da tua casa. A gente viemos aqui e o Senhor disse para nós amar uns aos outros assim como eu vos amei, mas não está sendo assim não, viu, igreja? O povo passa um por outro, já não se sauda mais. Pode reparar na igreja que você serve a Deus. Fica olhando. Já não tem mais aquela, ô irmão, a paz de Deus, ô irmão, a paz de Deus, ô irmão, a paz de Deus, lá do outro lado da rua, a paz de Deus, irmão. Antigamente, eu morei numa cidade chamada Caiuá. Só tinha pouquíssimas casas, eu era pequeno. Meu pai tinha levado eu daqui de Santos para aqueles lados lá, e eu tive que morar com meu pai para aqueles lados, trabalhar na roça, colher algodão, bater amendoim, colher baquiara, igreja, dar sal pro boi. Trabalhei até na Vila Machixe, em Presidente Epitácio eu trabalhei, sabe onde? Olha, eu sempre fui trabalhador, igreja, sempre quis trabalhar. Eu trabalhei num matadouro de um homem chamado Bedeu. Se você mora em Presidente Epitácio, você vai se lembrar. Vila Machixe, lá embaixo na rua, tinha o Caialzinho. E lá embaixo tinha o matadouro do Bedeu. Fui lá trabalhar com o Bedeu. Eu lavava bucho na beira do Caialzinho, eu salgava os couros do boi, eu lavava as tripas,
enchia as tripas e colocava no varal porque era para fazer linguiça, né? Tudo lá. Trabalhei com esse homem chamado Bedeu, que morava em Presidente Epitácio. Então, igreja, eu acho que de tudo que eu passei, se eu montasse todo esse sofrimento, não era para mim estar mais aqui. Mas Deus olhou para a favela do Dique do Pompeia, Lamaia, Santo é o Senhor, e falou: esse daí é falado, esse daí não presta para muitos, mas eu vou reciclar ele. Eu vejo que dentro dele, Lamaia, tem valentia. Esse não vai deixar o meu povo para trás, não. Vai lutar junto na batalha, vai puxar da espada e vai para cima do adversário. Eu acho que Deus viu isso em mim. Porque eu passo tanta coisa, igreja, que não era nem para mim estar aqui mais. Eu afronto mesmo o adversário, porque o Senhor falou para mim ir com a minha espada para cima do adversário. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. E tem muitos irmãos que estão enfiando a espada no seu irmão e está puxando a gordura, está matando uns aos outros. É o que está acontecendo aí, ó. Os irmãos matando um ao outro. O irmãozinho caiu da graça, duvide ir lá trocar ideia com o irmão. Fala, irmão, o que foi que aconteceu? Irmão, não, irmão, mas vamos lá, vamos congregar, irmão. Você tem uma alma dentro de você. Vamos lá pedir a misericórdia de Deus, vamos lá. Não, irmão. Eles matam o irmão, já passa pelo irmão, ninguém sauda. Foi isso que o Senhor ensinou para nós? Pedro era um homem turrão. Pedro era um homem que o Senhor se apartava dele, já tirava a roupa, já estava de cueca na praia de novo. E hoje o povo, por tão pouca coisa, se veste de uma toga, como se fosse um juiz, e começa a julgar o servo alheio para o seu senhor. Olha o que diz a palavra, igreja. Depois não diz que você nunca ouviu isso. Depois, quando chegar perante o Senhor naquele dia, com o Senhor dizer: apartai-vos de mim, maldito, praticador de iniquidade que eu não te conheço, você vai querer se justificar, meu irmão. O Senhor vai mostrar essa tela para você? Ou então a tua própria mente vai dizer: não, você fez isso mesmo. E acabou. Mas por que, Senhor? O que você fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava nu, não me vestiste. Estava na prisão, não foi me ver. Estava enfermo, não foi me visitar. E só falava mal dos meus pequeninos. Eu já falei que ele está em pé, ou ele cai. Mas essa obra é minha. O povo tem que aprender isso, igreja. Olha quantas famílias, vou falar de novo, igreja. Quantas famílias estão se definhando por se intrometer na vida dos outros. O Senhor já disse, igreja, a salvação individual. Filho não salva pai, pai não salva filho, ninguém vai salvar ninguém. Que cada um lute pela tua alma. Salvação não está no começo, não está no meio, está lá no fim. Chega até o fim, meu irmão. Deixa a vida dos outros. Se você não tem prazer de ir lá resgatar aquela alma, que nem o Senhor falou, é mais fácil conquistar uma cidade à espada do que uma alma abatida. E o Senhor disse para não julgar, para não perseguir, para não matar. O Senhor disse, o Senhor viu, gente, quem era nós? Quem era eu? Quem era eu? Não, para vocês aí, quem era eu? Vai, ataca a pedra mesmo, pode atacar. Quem era eu? Para vocês aí que me conhecem, quem era eu? Eu merecia estar aqui. Acho que o que muito é perdoado é o que muito dá perdão. Então você não sabe o que é fome, você não sabe o que é sede, você não sabe o que é ver filhos na droga, filhas na droga, você não sabe o que é ver gente morrendo na tua frente, você não sabe o que é ir pro lixão, ir lá buscar comida para comer e quando você puxar, vir uma criança na tua mão, morta. Você não sabe o que é isso. No dia que você vê isso dentro da tua casa, um filho teu doente, aí você vai pedir, Senhor, misericórdia. Como misericórdia se você não teve misericórdia do filho da tua vizinha, que você sabia que estava doente? Você tendo remédio dentro da tua geladeira, você nem para oferecer, olha, mas ela não é da igreja. Poxa, meu irmão, você só ajuda quem é da igreja. Foi assim que o Senhor ensinou. O Senhor não veio para o que era dele, veio pelo que não era. O povo já estava tudo corrompido. O Senhor veio e começou a pregar para todo mundo. Não conquistou todos,
Muitos apedrejaram ele e botaram ele para correr. E muitos o Senhor discutia com eles para tentar explicar, mas eles não entraram na mente deles, porque não era mesmo. São pessoas ruins, pessoas más, pessoas que não sabem o que é amor, o que é misericórdia, o que é perdão, pessoa que não sente dor. Olha, você só vai saber da fome quando você passar fome. É por isso que Deus coloca muita gente para a roda girar. Eu conheço gente que tinha tudo e perdeu tudo, igreja. Ficou sem nada. Ele teve que saber o que é a fome. Deus depois devolveu tudo para ele, devolveu. Então depois ele começou a ajudar o pobre, a viúva necessitada, porque ele sabia o que era fome. E viu que quando ele estava com fome, aquela pobrezinha dava pão duro para ele na favela. Eu acho que a modernização esqueceu dos velhos costumes, daqueles que serviam a Deus, do povo que, quando as mulheres passavam, tiravam um chapéu, bom dia, uns saudavam os outros com bom dia. Hoje não, ninguém olha no rosto de ninguém, é cada um para si, Deus, e Deus para todos, né? Venha a nós o nosso reino e ao reino dos outros nada. Como é bom conversar com vocês, viu, igreja? Sabe por quê? Quanto mais eu converso com vocês, e muita gente às vezes fala, ô irmão Renato, olha, isso ajudou muito minha filha. É isso que a gente tem que fazer, igreja. Se a gente não puder apertar o peito de alguém para ver se volta a vida, fazer uma respiração boca a boca para ver se volta a vida, salvar alguém que está afogado, se você não puder fazer isso espiritualmente, meu irmão, também não mata não. Tem irmão que vê o irmãozinho na beira do precipício caindo, ele não tem coragem de dar a mão, mas ele pisa nos dedos para o irmão cair. Aí ele sai comentando por aí do irmão, falando. É por isso que muitos irmãos, a gente sempre vai falar isso, muitos que jogaram Daniel na cova do leão, por ciúme, por inveja, por calúnia, por defamação, até mesmo por alguma coisa que Daniel fez. Quem é santo na terra? Não existe justo nenhum vivente. Não tem justo nenhum vivente. O Senhor mesmo disse, aquele que tivesse nenhum pecado que atire a primeira pedra. Jogaram Daniel na cova dos leões, mas naquele dia, pela manhã, quando o rei Azuero chegou lá, Daniel estava vivo. Daniel foi tirado, resgatado da cova, da onde tinha não sei quantos leões, mas que tinha leões lá embaixo, tinha. Aí o rei disse, olha, agora Daniel, o Deus de Daniel, livrou ele. Porque a primeira coisa, o rei sabia que Daniel servia a Deus. O rei sabia que o Daniel orava 3 vezes por dia com a janela virada para o lado de Jerusalém. Sabia. Só que os homens que fizeram o rei assinar aquele edito não explicaram as normas. E o rei assinou. Então o rei chegou pela manhã e disse, Daniel, ô Daniel, dar-te-ia que o Deus a quem continuamente tu serves tenha te livrado da boca dos leões. Quem sabe ele falou assim, né, igreja? Quem sabe o rei falou, Daniel, me perdoa, eu assinei sem saber o que eu estava assinando. É por isso, igreja, que qualquer papel que tu tem que assinar, se você não sabe ler, você tem que procurar alguém de confiança que possa ler os papéis que você vai assinar. Senão você assina a sentença de alguém ou assina a tua própria sentença para perder todos os teus bens. Presta bem atenção. Tiraram Daniel da cova dos leões. A mulher daqueles que jogaram Daniel dentro da cova dos leões tinha culpa? Não tinha. Os filhos dele tinham culpa? Não tinha também. Mas como que está lá? Pega ele e suas famílias e joga dentro da cova dos leões. Quer dizer, pelos pecadores que foi os pais que fizeram aquilo, pagou os filhos. Mesma coisa vai ser agora. O Senhor também é justo. E o Senhor disse que pelos pecadores, muitos inocentes vai pagar. Cuidado, irmão. Pelo teu pecado de você ficar julgando os filhos dos outros, os teus filhos podem pagar. Porque da mesma maneira que tu julga, tu tem que ser julgado. E da mesma maneira que tu julgou o filho dos outros, vós hão de julgar os teus filhos também, olha aí. Tá vendo como que é? Aí volta aquela parte, dente por dente, olho por olho.
Julgou é julgado, perseguiu é perseguido, caluniou é caluniado. Então, tá aí, igreja. As coisas dos Velhos Testamentos ainda estão por aqui e você não está prestando atenção. Não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma maneira que tu julga, tu serás julgado. Então, igreja, vamos acordar para a vida? Nosso país está passando por tormenta, a gente sempre vai falar isso aqui também. Então toma cuidado do que sai da tua boca. Se você não quer abençoar ninguém, você também não vai ser abençoado. Porque diz assim, tudo aquilo que você quer que alguém faça por você, faça você primeiro. E olha o que eu vou dizer para você aqui, ó. Deus te dê em dobro tudo que você desejar para mim. O que você deseja para mim? Eu quero que o irmão Renato morre. Você vai morrer primeiro. Eu quero que Deus abençoe o Renato. Deus vai te abençoar primeiro. Então, irmão, se tu condenar, será condenado. Se tu abençoar, serás abençoado. Dá glória a Deus, igreja, como é bom conversar com vocês.